Pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa mentoria Q21 Elite, juntamente com o curso IA com Propósito, porque o tema da nossa aula de hoje essa aula unificada une essas duas turmas. Quem acreditou no nosso projeto inicial do IA com Propósito, que veio nessa promoção maluca dos afiliados do Q21, a gente liberou um curso de inteligência artificial inteirinho para vocês por R$ 197, gente, de graça mesmo, dado, né? Um curso inteiro de inteligência artificial, com esse monte de agente que ajuda vocês a criar conteúdo, a criar aula, palestra, tudo isso foi realmente um presente, mas foi um presente justo e um presente intencional para a gente iniciar um dos programas do Q21 Hub, que é o programa de afiliados, onde a gente disponibiliza alguns produtos para os afiliados do Q21 poder compartilhar o link e vender isso e ajudar pessoas com esse produto, assim como tem várias pessoas aqui que entrou no IA com Propósito nessa rodada que nós fizemos aí da primeira venda desse curso. Estou muito feliz com vocês, que vocês estão aqui. E como prometido, nós estamos gravando o módulo 5 do curso IA com Propósito. Hoje nós estamos na aula onde eu vou ensinar para vocês, do nosso ecossistema de agentes de inteligência artificiais. Hoje eu vou falar de dois agentes muito importantes, a nossa dupla sertaneja Jorge e Dinho. São aqueles agentes que vão ensinar vocês a criar autoridade e vão te dar uma direção estratégica. Mas é claro que antes de falar dessas duas criaturas, eu preciso introduzir para vocês o que é esse ecossistema no Q21. Antes de falar deles, eu preciso que você entenda uma coisa muito, muito importante. O que nós estamos construindo aqui não são agentes separados. Só pegar e passar para vocês o GPT, os agentes GPTs ali. Não, nós estamos construindo um ecossistema que se conectam. Eles se conectam um com o outro, eles conversam um com o outro. Cada agente tem uma função estratégica, mas o mais poderoso é que eles trabalham juntos. Um exemplo, quando eu vou para o Jorge, eu crio uma aula, ou eu crio uma palestra, ou eu organizo o conhecimento de alguma maneira ali no Jorge, tá? Eu organizo o conhecimento de alguma maneira lá com o Jorge. Ele imediatamente organiza tudo isso e aí ele vai e pergunta: você quer que eu entregue o Markdown para a Gabi criar o conteúdo? Então ele já sabe que o conteúdo que ele criou pode ser usado pela assistente Gabi, que tem o nome da Gabi, né? Nossa social media, né, Vanessa? Tem o nome da Gabi e ela pode criar todo o conteúdo, o agente Gabi pode criar todo o conteúdo depois que você pega esse Markdown no Jorge, que ele te entregou ali uma aula completa. Então isso não é só uma inteligência artificial, gente. Esse sistema, ele prolifera conteúdo de uma tal maneira, ele te ajuda a criar conteúdos em massa de uma tal maneira que você fica mais preso nele ali do que nunca. Você fica criando ali, acaba realmente criando um fluxo que começa na criação de uma palestra, de uma aula, até o seu conteúdo já pronto para você postar, para você falar sobre isso. Então, você não precisa mais fazer tudo sozinho, né? Você agora tem um ecossistema trabalhando com você. Isso ajuda muito. E esse ecossistema, ele começa pelo Jorge, tá? Inclusive, vocês que já estão usando, eu e Thaís estamos pedindo sempre que vocês nos deem feedbacks. Mandem, tem alguma coisa errada, tá fazendo pergunta antes da hora, tá fazendo alguma coisa que vocês acham que talvez estejam estranho, mandem pra gente lá no grupo ou do IA com Propósito. Se você é um mentorado Elite, você manda no grupo do Elite, que é onde a gente conversa sobre essas estratégias. Imagina só, quantas vezes você já teve uma ideia boa? Ou ouviu algo forte demais, uma aula, leu algo em um livro e pensou: olha só, isso daria um conteúdo incrível. Cris, eu te coloquei de co-anfitriã
deixa a abinha de todos os participantes do lado aberta no seu computador, que se alguém tiver com o áudio aberto, você só vai lá e muta fazendo favor, tá? Só te avisando aí, porque eu não vou conseguir, que eu tô encostado aqui, eu não consigo chegar lá mais rápido. Mas eu já tô de olho aqui. Ah, beleza então, tá jóia então, tá? Então você leu um livro, você pensou, você pegou aquilo ali e falou assim, nossa, como isso aí daria uma ideia. Por exemplo, eu vou, né, já adiantar para vocês aqui que esse mês de maio eu vou voltar a falar sobre finanças. Tá? Eu vou voltar a falar sobre finanças, porque eu estou trabalhando nessas coisas que o Douglas nos incentivou a fazer naquela aula, e eu estou vendo o tanto que é importante. Olha só, eu bobeei e eu estou com 2, 3 meses de fatura sem lançar na minha planilha, gente. É tão real isso que eu penso que realmente aquilo que eu já falei com vocês em aula do Finanças em Foco, falando que em matéria de finanças, a única área que a gente precisa ser 100% analítico é essa área. Porque eu bobeei e eu estou com 2 meses de fatura de um monte de cartão sem lançar, e não estou mais porque, graças a Deus, a inteligência artificial está me ajudando a resolver isso mais rápido. Mas imagina só, você pegou esse conhecimento, e uma coisa é você ter esse conhecimento, outra coisa é completamente diferente, é transformar isso em algo estruturado e impactante. Imagina só. Foi exatamente por isso que o Jorge foi criado. Eu estava de férias em dezembro de 2023 para 2024. Foi isso, a Thaís foi. Falou assim, Glenda, eu tenho um curso de transformar livros em palestras. Você não quer fazer esse curso e ensinar a gente? Que eu gostei muito. E eu estava em Porto Seguro, Bahia, né, Vanessa? Estava na Bahia, de férias. Em 15 dias eu assisti aquele curso todinho no modo 2x, fiz um mapa mental do que se encaixava com o Q21, e desde lá eu uso esse sistema, essa mesma estrutura que o Jorge ensina ali, que ele cria ali, gente. É claro que vocês que estão no IA com propósito não têm todos os fundamentos do curso de transformar livro em palestras. Então, tem todo o fundamento, tem o que tirar lá de dentro do livro. Eu sei que o Jorge já entrega pronto para vocês, tá? Mas os fundamentos foi ensinado no módulo Transformando Livros em Palestra do Q21 Elite. Eu mostrei como ele pega o conhecimento de um livro e tira, ele faz uma tabela das dores, do que o autor queria resolver, quais as histórias daquele livro, ele monta essa estrutura, depois ele vem e monta uma estrutura de palestra, de aula ou de live, baseado naquilo ali, baseado naquilo que eu ensinei para ele, ou também baseado nos 5 frameworks de storytelling, que também são aulas que virão por aí. Se você é do Elite, você ainda não recebeu essa aula, porque nós começamos a estudar sobre esses 5 frameworks de storytelling para fazer realmente uma aula para vocês entenderem como que framework, gente, é a estrutura de contar a história. Existe o framework da história do herói, existe o framework daquele livro, o Círculo Dourado, o Círculo Dourado do Simon Sinek, que é do propósito, né? Ali existe vários frameworks que você pode contar histórias nesses frameworks. Então, isso são aulas que estão vindo por aí, tá? Estão vindo cenas dos próximos capítulos aí no Q21 Elite, tá? Então vamos lá, o que o Jorge faz? O Jorge pega o conhecimento, pega a experiência, pega as ideias, pega livro, pega o aprendizado e transforma isso em uma aula, uma palestra, uma live, que o Jorge inicialmente ele fazia palestra. Agora, depois da atualização do IA com propósito, ele faz palestras, aulas ou lives, porque tem uma pequena diferença entre o script de cada um deles, tá? Tem a diferença entre o script de cada um deles. E aí ele pega isso, transforma no conteúdo, narrativa de autoridade, ele transforma em tudo, tá?
Qual que é o diferencial do Jorge, gente? O Jorge não só cria, ele organiza esse conhecimento estrategicamente. No final, ele já entrega tudo estruturado em um Markdown, pronto para alimentar o restante do ecossistema. Mas antes, você também vai fazer a palestra, você vai pegar a estrutura e colocar no seu performance. Aqueles do Q21 Elite que não atualizou o performance, não me chama, chama a Cris, tá? A Cris está pronta para te ajudar, mas isso aí nós vamos falar lá no grupo amanhã, porque a bagunça precisa ser organizada, gente. O problema da gente crescer e ter agora mais dessas duas doidas do meu lado é que elas querem fazer tudo no mesmo dia. Elas querem fazer atualização, elas já querem fazer a agenda com todo mundo na mesma semana. E aí eu acho que elas esqueceram que o jargão do Q21 é que o jogo é infinito. Quero ver se você vai nesse gás aí o resto da vida, tá? Quero ver se vocês vão nesse gás o resto da vida aí, tá? Então a gente integra esse ecossistema como? Depois que o Jorge cria, pega o Markdown com o Jorge, leva para a Gabi transforma isso em carrossel, o Max transforma isso em um Reels, o Mike escreve a legenda, o Dinho organiza, dá um direcionamento estratégico e te entrega o script ou te entrega o roteiro da sua semana. Então, aí, gente, o que acontece? O Jorge transforma esse conhecimento em autoridade, transforma uma ideia solta em um sistema de conteúdos para vocês fazerem. Então, gente, agora que eu falei bastante desses agentes, nós vamos fazer isso na prática. Uma coisa é a teoria que eu estou falando com vocês, outra coisa é a prática. Por que a prática? Aí eu vou voltar no assunto que eu falei antes de começar a gravação, que eu estava conversando com a Carol ali, precisando de falar bastante, né? Qual que é a prática? Né? Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial aqui, tá? Eu comecei a usar diferentes IAs para vários tipos de coisa diferente. Eu uso o ChatGPT 100%, assim, todo dia mesmo eu uso o ChatGPT. Falei com vocês, contei uma história que eu criei agora o programa e um aplicativo para poder organizar a questão financeira. Aí eu comecei a usar o Cloud. No Cloud também eu fiz muita apresentação. O Cloud eu já fiz apresentação. O Cloud eu fiz todo um SOP da empresa que eu trabalho lá nos Estados Unidos para o time de vendas, todo bonitinho. E aí, mas aí vem aquela pergunta que eu preciso deixar vocês. Alguém abriu um whiteboard aí, não sei quem foi. Deixa eu fechar isso aqui. Tá? Alguém abriu aí sem querer. Mas deixa eu explicar um pouquinho disso aqui para vocês. Eu estava numa conversa com o Wellison hoje, né, Wellison? O Wellison está aí ainda, não tá? Eu estava numa ligação com o Wellison hoje, pra gente conversando sobre isso, né, sobre o que eu tinha conseguido, conversando sobre um outro assunto aí, porque, gente, o Wellison nos deu uma aula uns 2 meses atrás sobre YouTube. O Wellison, ele entrega conteúdo no YouTube todos os dias, YouTube Shorts, ali, vídeos e tudo. Então a gente troca muita ideia sobre essa questão de vídeos, edição de vídeo, o que está dando bom, o que não está. E aí eu fui contar uma novidade para ele hoje e estávamos comentando sobre isso, e aí eu expliquei para ele uma coisa que eu aprendi nessas últimas semanas, não foi agora, eu aprendi nessas últimas semanas mesmo, uma coisa sobre essas inteligências artificiais aí. Aprendi mesmo nessas últimas semanas. Cada IA, ela tem a sua especialidade. Ela tem o que ela é muito boa e que ela não vai fazer igual a outra. Por exemplo, se eu quero coisas escritas com os agentes, essa criação de storytelling, de conversa natural, as outras IAs ainda não fazem igual o ChatGPT. Não faz. Igual os nossos assistentes GPTs, ela não entrega mesmo. Pra você ter ideia, se você mandar um áudio para o Cloud aqui pelo celular, no aplicativo, ele não entende nada, Se eu começar a usar ele, eu vou brigar com ele o dia inteirinho, porque já que agora eu tô nessa aí de conversar com eles igual gente mesmo, né? Então, ele não entende o áudio,
a escrita dele é ruim ainda. Não é igual o ChatGPT, que você pode falar com o jeito que você quiser, com gíria que for, ele transcreve o seu áudio perfeitamente. Então, para códigos, para planilhas, para dados, o Claude, ele tá muito bom mesmo. E aí volto àqueles que estavam lá no encontro Diamantes Radicais de Pessoas, né, no encontro da Evo Global, né, o Marcelo deu uma aula fantástica lá sobre isso e ele explicou ali cada uma dessas IAs, né, ali ele até teve algumas pessoas que até entrou no curso dele e tudo mais, né, então isso aí, gente, vocês vão entender que cada uma tem uma funcionalidade. Você precisa de todas? Provavelmente não. Em algum momento da vida, talvez você vai em algum tipo de nicho. Por exemplo, que um primo meu, advogado, falou que ele não usa o ChatGPT para a criação dos processos de direito e tudo. Ele usa a Manus, porque a Manus, ela pega a lei real, ela segue todos os códigos ali do direito, ela entrega a verdade. O ChatGPT, ele vai te inventar um artigo e vai falar ali o número do artigo tal, ele vai inventar e te entregar. Então vamos falar assim, então quer dizer, o meu primo advogado, ele falou que ele usa a Manus para esse tipo de criação de processos, de coisas do direito, por exemplo. Sabe? Então cada uma tem a sua funcionalidade e assim, eu não queria só pegar essa informação e trazer para vocês aqui essa informação sem realmente estar usando, tá? Sem realmente estar usando. Agora que eu estou testando várias IAs e agora estou testando a fundo duas, então agora eu estou com o ChatGPT e o Claude usando mesmo. Eu posso falar para vocês que realmente isso, né, seguindo aí o que a gente sempre faz, né, primeiro a gente faz na vida da gente, a gente testa, depois a gente traz, porque falar e pegar, eu podia criar um script pronto e falar com vocês, mas não é a mesma coisa de trazer para vocês aquilo que eu estou testando, aquilo que eu estou trabalhando, né, e aí tem várias IAs diferentes e tudo isso, cada uma vai precisar em algum momento da nossa vida, e nesse momento, né, eu estou criando muita coisa com o Claude, mas não necessariamente se você está focado ainda em criar conteúdo, em mais coisas, né, rotineiras, igual a gente faz, não acredito que talvez esteja no momento de pagar uma outra IA, tá, gente? É só para quem está começando a usar e sente a necessidade, porque senão, gente, de prestação em prestação ali, daqui a pouco você está tendo um custo altíssimo com cada plataforma. Então, até isso eu olho na hora de ensinar para vocês no curso IA com propósito. Poderia trazer um curso aqui com um monte de IA que faz vídeo, IA que pega o seu script e já cria o vídeo, mas aí você ia ter que pagar um monte de IA. E aí eu não entendo isso como uma maneira de ensinar alguém a começar. Se você começou, está usando todo dia, e você chegar para mim e falar assim, Lena, eu estou sentindo a necessidade de criar 10 conteúdos por dia. Aí sim eu vou te apresentar outra coisa para você fazer. Mas se você não faz com o que você tem, esquece, eu não vou apresentar outra coisa mais avançada. Para que eu vou fazer isso nesse momento? Isso vai acabar te paralisando em vez de te impulsionar. Tá? Então, muito cuidado com esse monte de coisa que vem. A tecnologia, gente, ela avança todo dia. Se bestar, daqui a pouco a gente está deixando o salário mínimo nas IAs aí, porque toda hora você vai ter que assinar uma nova e às vezes você não vai nem usar todas essas funcionalidades. Então, por enquanto, vamos manter aquilo que a gente tem. Vamos na nossa prática aqui, tá? Vamos na nossa prática aqui. Deixa eu abrir aqui o meu performance e abrir o meu ChatGPT para compartilhar com vocês. Enquanto isso, se vocês quiserem falar alguma coisa, só enquanto eu abro aqui, pode falar, perguntar. Thaís quer acrescentar alguma coisa? Aí que você também tem me mandado muita coisa aí dessas questões da IA, pode acrescentar enquanto eu estou abrindo aqui. Sobre as IAs, é exatamente isso que o Glenda falou. Se a gente, cada uma tem uma especialidade, e se a gente for desenhar
agentes para todas elas, não vai virar um ecossistema coerente. Não que não seja bom, mas a gente precisa primeiro aplicar com o que a gente tem antes de absorver mais coisas, tá? E aí a gente já tem muita ferramenta, muito material para nos colocar em movimento. Mas existe essa especificidade de cada agente, e eles são muito bons em que cada um compromete. Não existe uma completona assim que faça tudo. E se fizer uma ou outra coisa, não vai sair tão legal ainda. Pode ser que no futuro tenha, né? Mas no momento essa é a nossa realidade. E aí Eu tinha sempre, lembrado uma outra coisa para falar, e aí eu falei um outro trem, nada a ver que estava na minha cabeça. Agora, depois tem que ficar lembrando o que é que eu ia falar. sempre vem essa história, né? Existem várias plataformas no mercado que vai te oferecer um SaaS, que chama SaaS, gente, que é um site que te oferece as IAs lá dentro, que você pode escolher qual IA, tipo a Adapta, que usa IAs compartilhadas, tá? Até então, eu não vi nenhuma que realmente entregasse como as nativas, como você ir direto no ChatGPT, como você ir direto no Cloud lá fazendo. Até agora, não. E aí, quem estiver testando isso aí, sintam-se à vontade também em trazer para a gente todo esse conhecimento, mas adapta, igual você está falando aí, gente. Todo mundo que usou fala que não tem token suficiente, que não tem as coisas suficiente e tudo mais. E aí eu fico assim, né? Eu já pensava isso, todo mundo falou que quebrava, daí a pouco ela fica burra muito rápido. E aí a gente não consegue. Deixa eu compartilhar Os, aqui. os agentes deles, hoje, por exemplo, lá na empresa, a gente usa o cloud, o time de TI usa o cloud, e o time do suporte usa o ChatGPT para melhorar contexto de escrita. E o dev da empresa usa para codificação de sistema mesmo, leitura de dados e tal. E aí a diretora falou assim: ah, você pode usar o cloud para fazer não sei o quê. Eu falei, não, não pode. Primeiro porque se a gente imputar muitos conhecimentos diferentes dentro dele, ele começa a variar, ele começa a entregar informações variadas, não precisas, né? Não tão precisas se a gente ficar imputando vários assuntos. Então, aí eu vou até trazer para os nossos agentes atuais. Começou a usar um agente, usa ele para o que ele foi criado. Nos nossos prompts, eles são desenhados para o que eles foram criados. Não pede o Jorge, por exemplo, para ele criar uma bio, que ele pode, a orientação dele é para ele não criar, né? Mas é um agente, e aí ele pode criar, mas ele vai começar a variar na entrega do seu conteúdo lá na frente. Então, abre uma conversa e mantém o tom daquela conversa naquele chat, que ele vai variar menos na entrega que ele tiver para você. Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui, gente, a tela. Compartilhar a tela toda com vocês, isso é mais fácil. Deixa eu ver aqui. Isso. Não tô vendo vocês, tá? Se tiver de falar alguma coisa, vocês me avisam. Aqui, abri aqui no meu computador, lado a lado, o Performance, que está maravilhosamente lindo, né? Com a atualização da Cris aí. Performance, gente, para quem está usando o novo, o que você pode fazer? Deixa eu pegar o novo aqui. Para quem está aqui, ó, no novo, ó, vou abrir aqui um pouquinho. Ó. Quem está aqui no novo, o que você vai fazer pode vir aqui para essa aba de marketing aqui, ó, por enquanto, que é criação de conteúdo por enquanto. Você pode vir para essa aba de marketing e abrir uma página nova aqui para fazer essas anotações, tá? Se vocês quiserem, é só vir aqui, ó, põe uma barrinha, página, aqui sai uma página nova, ó. A aula do Jorge, ó. Aqui, ó. Aí vocês vão ver que já tá aqui, ó. Aí no marketing aqui vai ficar essa página nova. Porque como eu tô falando de conteúdo, de IA, então tá aqui, você pode vir para aqui ou colocar aqui dentro do ChatGPT, tá? Para quem tá com performance novo aí. E aí, deixa
Deixa eu voltar ali, já que eu volto agora. Isso, voltar aqui para a aula do Jorge. Tá aqui, ó. E aí eu coloquei aqui, ó. Peguei aqui o livro que eu vou usar com o Jorge nesse momento, tá? Eu já criei uma página aqui. Transforme o livro Segredos da Mente Milionária, que vai ser o que nós vamos usar aqui no Jorge nesse momento, tá? O mestre da comunicação. Eu vou pegar aqui, copiar isso aqui, vou trazer aqui para o Jorge, ó. Transforma o livro Segredos da Mente Milionária em uma aula, tá? Tome o livro. Sempre vai pedir a senha, tá, gente? Todo mundo tá aqui sabe a senha, então não tem problema não. Q21 Power. Estrutura base, o Jorge já te entrega. Lembra que eu falei para vocês aqui agora há pouco que o Jorge tem uma estrutura base aqui? Que ele pega os elementos do livro e tira pra gente. História 1, história 2, história 3, a dor número 1, a dor número 2, a dor número 3, os fundamentos, ele traz dados específicos dos livros. Isso aqui, se não fosse o Jorge, você teria que ler o livro todo, anotando isso aqui. É como eu ensinei no módulo 3, que você vai ler um livro de forma diferente. No módulo 3 do Q21 Elite, Transformando Livro em Palestra, eu ensinei como ler um livro de forma diferente, olhando qual história que aconteceu, qual foi a dor que o autor tenta sanar ali naquele livro. Olha só, quais são as dores, qual foi o fundamento. Aí ele entregou aqui, aí daqui a pouco ele já trouxe a história principal dessa aula, dessa palestra. Olha, o homem que trabalhava muito e continuava quebrado. T. Harv Eker não começou como especialista financeiro, na verdade ele começou frustrado. Ele via pessoas, ó, se eu fosse dar aula, eu já ia contar essa história aqui no início da aula, da palestra. Não foi isso? Lembra que aqui na aula, aqui, ó, aqui, vou até voltar aqui, ó. Não tem aqui na aula que eu estou dando para vocês sobre o IA com propósito? Eu não comecei com essa história aqui, ó. Antes de falar, olha, não contei essa história todinha aqui, daí a pouco, né, contei essa história aqui de abertura, ó. Quantas vezes você já teve uma ideia boa, ó? Eu contei essa história para vocês. Eu uso o Jorge para criar qualquer aula do Q21, gente. Qualquer aula do Q21. Então eu vou aqui no Transformando Livros em Palestras ou chás, peguei isso aqui e aí o Jorge me entregou aqui um script, tá? O Jorge me entregou aqui um script, ó, a história, aí agora ele me entregou a história e eu só chequei a história para saber se é a história do livro mesmo. E aí ele me fez a seguinte pergunta: esse conteúdo será para palestra, para aula ou para live? E qual framework você quer usar? Olha só que legal. Esses aqui são os frameworks que nós vamos ensinar para vocês, mas o Jorge já está atualizado nele, tá? Quem é Q21 Elite ali, eu vou criar, nós vamos falar um outro módulo sobre storytelling, técnicas de storytelling para você melhorar a criação do seu conteúdo e falar realmente para o seu cliente ideal. E aí eu vou, ó, se preferir, posso escolher o melhor, tá bom? Eu vou deixar ele escolher. Pode escolher. Ele escolheu a jornada do herói e é a que eu também escolheria, né? Se é a história ali do cara que saiu da frustração para o sucesso financeiro, então ele já falou ali, tá? Neliane, você levantou a mão, é sobre o que eu estou falando agora ou é uma pergunta? É sobre o que você está falando. Uhum. Esses livros, vamos dizer assim, eu tenho uma ideia de livro. Eu preciso ter o PDF do livro ou não necessariamente? Não precisa de nada, você vai colocar qualquer livro, o Jorge ele acha esse livro, tá? Pode ficar tranquilo, ele sabe todos os livros da face da terra que tiver na internet, tá bom? Entendi, E você não vai precisar nem ler o livro para você fazer isso. Os influentes dominantes como eu gosto, tem um monte de livro que eu faço aula e palestra, que aqui, ó, ele já me entregou tudo do livro. Se eu pegar isso aqui e ler,
Eu converso com qualquer pessoa que lê o livro, apesar que esse livro eu já li, mas eu converso com qualquer pessoa que lê o livro de igual para igual. Ele me entregou a história do livro, me entregou as dores, a história que o cara fez. Eu já só isso que eu preciso do livro aqui, ó. A não ser que você precisar de estudar um livro muito técnico. Aí você vai precisar, mas você não precisa nem ter lido o livro, tá? Você pode criar aí o seu, aqui ó, o framework que ele já escolheu aqui, ó. Então a aula completa tá aqui, ó. Introdução, e aí eu estou mostrando o Jorge, gente, porque o Jorge ele tem essa estrutura já organizada. Deixa eu até parar de compartilhar aqui um segundinho, tá? O Jorge ele tem a estrutura organizada para vocês fazerem a aula. Ele começa pela introdução, ele tem o bloco 1, que é a primeira história, aí ele vem com um fundamento, ele vem com um dado do livro, depois ele vem com uma parte prática, aí ele traz o bloco 2, e assim por diante, ele, né, entendeu? Ele escolheu o framework para mim ali que ele quis, então ele já tem o problema, o fundamento, e aí eu vou mostrar para vocês assim, que apesar que ele me entregou muito bem, né, que ele me entregou uma coisa com muita qualidade, ó, pensa aqui comigo, ó, ele entregou aqui, ó, uma aula com muita qualidade aqui, ó, olha só, tem algumas coisas que a gente pode pedir para mudar. Na última atualização do Jorge, já contando para vocês, eu pedi ele para entregar tudo com muito detalhe. Por quê? Eu não quero ficar pegando um script e depois eu ter que ficar revendo e lendo e de novo. Eu quero que ele já me entregue e eu estudo aquele script bem completo e aí eu já posso dar aula já com o script pronto. Esse script que eu posso pegar ele que eu daria uma aula para vocês com esse script. Só que tem algumas coisas que talvez você não tenha gostado. Como eu não gostei de alguma coisa aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó, tá? Tá vendo aqui que ele colocou uma parte prática aqui, ó? Vou pegar aqui, ó. Ele veio aqui, pegou o bloco 1, tá? Por mais que isso não seja parte do IA com propósito, mas vocês têm que entender como conversar com esses agentes. Pensa assim, ele pegou o bloco 1 aqui, ele contou uma história, ele trouxe o problema dessa história geral, ele me trouxe um fundamento, ele me trouxe um dado e aí ele me trouxe uma parte prática, que é que eu fazer um exercício com o público, tá? Aí o que acontece? Ele pôs uma parte prática em todos os blocos, ó. Aí aqui, ó, ele trouxe outra parte prática, tá? Aí daí a pouco o bloco 3, ele trouxe outra parte prática. Se eu fosse dar essa aula, ela ia passar de 2 horas com esse monte de prática. Quem concorda? Levanta a mão. Não ia ser isso, tá? Então, aqui ele trouxe uma chamada para ação do final. Então agora aqui, ó, eu faço os meus ajustes. Apesar que está assim muito, muito bem feito, eu vou só pedir para ele tirar as partes práticas dos blocos e deixar antes do fechamento, tá? Olha só. Ok. Ficou... eu vou só falar mesmo que eu tô... Não dá nota não. Jorge, ficou ótimo esse script. O que eu preciso que você faça tem uma parte prática em... Tem alguém com áudio aberto aí. Jorge, ficou ótimo esse script que você fez da aula, só que tem parte prática em todos os blocos e isso vai consumir muito tempo na hora de dar essa aula. Então faça o seguinte, escolha qual é a melhor parte prática, você tira as partes práticas dos 3 blocos e deixa apenas uma parte prática antes do fechamento da aula, porque assim eu dou a aula e faço a parte prática e depois faço o fechamento. Corrige para mim antes de eu te falar para me mandar essa versão final. E aí a gente vai pegar e manda para ele aqui, ó. E aí ele foi, ó, removeu as partes práticas, construiu direitinho. E aí, ó, a melhor parte prática para manter é esta, ó, o padrão invisível. Ó. Beleza. Nova estrutura, ok, bloco 2, aqui. Fechamento, ok. Deixa eu ver o que ele fez aqui, ó. Nova estrutura, deixa eu ver se você identificou. Ok. Ok.
Eu não quero que você mude nada na aula que você criou. Apenas remova as partes práticas e refaça para mim a aula aqui, me manda o formato final. Gente, de vez em quando você tem que conversar com eles, porque eles são um burrinho, tá? Você viu que ele tirou tudo ali da versão final. Tirou tudo. Tá? E aí a gente vai conversando, vai ajustando. Se você quiser mais detalhe, você fala com ele. Não, eu quero mais detalhe na introdução. Ah, não, quero. Agora viu que ele me entregou tudo prontinho. Ok, tá aqui a aula. Pronta aqui, ó. Bloco 3. E agora o que? A parte prática ficou aqui, ó. O exercício prático tá aqui antes antes do fechamento, ó. Ficou perfeito, ó. Chamada para ação e tudo mais, tá? Agora, beleza, ó. Terminou. Agora aqui, ó, terminou, ok, ó, ficou ótimo. Eu gosto de dar o feedback para ele, porque aí ele vai sabendo qual modelo que eu estou gostando, entendeu? Então a aula ganhou mais ritmo, crescimento, papapá, tá. Agora aqui, ó, ele já me perguntou, gente, ó, você estruturou com uma palestra transformação, esse formato tende a prender mais atenção, gerar mais identificação, fortalecer a sua autoridade. Você quer que eu gere agora o Markdown pronto para enviar para o Dinho ou Gabi? Posso deixar organizado profissionalmente para copiar e enviar. Aí eu vou falar assim, ó, manda o Markdown para o Dinho, tá? Ó, manda o Markdown para o Dinho. Markdown, gente, quando eu falo Markdown, para quem não estava nas aulas anteriores, é quando ele manda nesse formato de caixinha aqui, onde eu não preciso selecionar, eu só clico aqui no botão, ó, de copiar e eu copio para jogar lá no Dinho, tá? Mas antes de fazer isso aqui, ó, ele me mandou o Markdown com o resumo, tá? Ele não mandou a história completa, ele mandou o resumo para me mandar pro Dinho, tá bom? Ok, aí eu vou pedir ele mais uma coisa, vocês aprenderem aqui. Quando vocês estão usando o Notion, a linguagem do Notion, do Performance, é Markdown. O modelo de código dele é Markdown. Então eu vou falar aqui, ó, poderia me enviar também a aula completa em Markdown para Notion, para eu copiar e colar. Aí eu pedi ele o Markdown da aula completa também, ó. Igualzinho ele fez ali já, ó. Aí ele escreve esse Markdown, que é essa caixinha de código. Então ele já me mandou 2 Markdown. Um Markdown para a aula, que eu vou colocar aqui, porque vai que eu decido dar essa aula. Agora aqui, de vez em quando eu estou criando aqui com o Jorge na hora da aula, eu gosto da aula, eu faço, não, eu acho que eu vou dar essa aula então. Vou copiar aqui, ó. Copiei, clico aqui embaixo, aqui é o título. Quando você escreve no Notion, esse aqui é o título da página. Eu clico aqui embaixo, vou colar, Ctrl V, ele mandou. Aí o que eu faço? Eu copio esse título aqui, ó, Ctrl C, e troco o título que eu tinha escrevido aqui, e venho aqui e apago esse daqui, tá? Aí aqui, ó, a aula está prontinha aqui dentro do Notion para a gente dar aula, aqui dentro do Performance, tá? Para você dar essa aula. Talvez seja a aula de mentoria, você vai lá no seu, você vai lá no seu Performance, ó, vamos pensar que é mentoria, tá? Deixa eu ir aqui no seu Performance aqui, ó. Você vai aqui no seu Performance, já que a aula seria de mentoria, você vai vir aqui, ó, aqui, ó, processos e mentoria, e aí vamos supor que seria da sua mentoria, essa aqui sua mentoria em grupo, você quer colocar essa aula aqui dentro, ó, clica aqui na sua mentoria, você poderia vir aqui, ó, né, aqui e colocar aqui dentro, ó, ou você coloca dentro de um desses modelos, ou você vai só dar um enter aqui só para criar aqui chato. Vou só colocar aqui, ó, colocar aqui Ctrl P, criar uma página nova e aqui pegar aqui, ó, colar a aula aqui do Jorge, ó. Vou pegar a aula do Jorge aqui, colar aqui dentro. E aí eu pego essa aqui
jogo aqui no título da página, tá? E apago essa daqui. Então aqui, ó, se foi aqui no seu performance novo, na sua mentoria, que talvez aqui você já mudou, colocou o nome da sua mentoria aqui, colocou as aulas aqui, eu coloquei aqui, ó, mas aqui, por exemplo, eu iria levar essa aula aqui para cima aqui, ó, tá? Vai ficar aqui, ó, a aula, o segredo da mente milionária. Aqui, ó, gente, ó, no performance, ó, você muda, coloca para onde você quiser, ó, coloca aqui para baixo, se eu quiser colocar aqui, essas caixinhas, elas vão mudando de local, tá? Então, se for aqui, tá, vamos voltar para cá. E aí, para a aula 2, tá? Então, já fizemos aqui da aula 2, já fizemos aqui, né? Já estamos aqui, ó, no Jorge aqui, ó, já fizemos a aula. Então, tá, ó, mostrou, ó, já fizemos isso aqui, pegamos o Markdown, o Jorge já entregou o Markdown organizado. Então, vamos agora para o Dinho aqui, ó, tá vendo, ó? Vamos para o Dinho aqui, tá bom? Agora que a gente já... O que nós fizemos aqui até então? Introduzi para vocês o ecossistema, fomos ali no Jorge, criamos a aula com o Jorge, fiz até os ajustes da aula com o Jorge. No final ele perguntou se eu queria o Markdown para o Dinho, para a Gabi. Eu pedi que sim. Vou pegar aquele Markdown que ele fez para o Dinho e para a Gabi, copiar. E começar o que agora, gente? Imagina só, com o Dinho, por exemplo. Imagina que você criou essa aula incrível aqui com o Dinho, com o Jorge. E aí, né, você está com esse material, mas você não sabe o que você vai fazer com ele, com essa aula. O que eu posso organizar na minha semana com essa aula aqui? Eu vou dar essa aula, tipo, vou falar, dei a aula agora segunda-feira, eu tenho todo esse material da aula. O que eu posso fazer durante a minha semana para poder continuar todo esse movimento? O que eu vou postar? Como eu vou organizar essa semana? Qual direção eu vou seguir? É exatamente aí que entra o nosso assistente Dinho. É exatamente. O que o Dinho faz, gente? O que o Dinho faz? O Dinho, ele pega o conteúdo... Ele pega a ideia do Jorge, ele pega o Markdown do Jorge, ele pega todos os objetivos, o posicionamento ali, e o Dinho transforma o quê? Em uma direção clara. Ele organiza, ele faz um plano de ação, ele é um estrategista, ele não vai criar o seu conteúdo. Isso é bom ficar muito claro aqui, que o Dinho ele não vai criar seu conteúdo, porque quem cria conteúdo não é o Dinho. É a Gabi ou o Max. A Gabi, ela cria conteúdo. O Dinho, ele é seu estrategista. Você vai mandar para o Dinho, entregar o Markdown para o Dinho e ele vai te dar o quê? A clareza. Você pode perguntar ao Dinho qual conteúdo que eu vou postar, como que eu organizo a minha semana, qual estratégia que eu vou seguir, o que eu vou priorizar, como vou transformar ideias em execução. Olha, eu vou falar com vocês aqui agora, vocês vão ver que isso casa muito. Eu peguei agora o Markdown do Dinho, e aí, do Jorge, e agora eu vou abrir o Dinho e a gente vai criar isso. O Dinho vai pegar essa base, ele organiza e entrega para você um cronograma, entrega para você uma direção, uma estratégia, uma execução ali, ele entrega tudo bonitinho, e aí ele te entrega. O problema da maioria das pessoas, gente, não é que elas não têm conteúdo, eu falo isso direto, né, nos meus vídeos, não é que a pessoa não tem conteúdo, ela não tem a direção estratégica do que fazer com esse conteúdo, ela não tem. Vocês, gente, eu não me canso de falar, vocês do IA com Propósito, vocês receberam presente. Era um presente. Uma aula começa aqui com os agentes, já é o suficiente para você sair do lugar. Já é o suficiente para você sair do lugar. Já é o suficiente para você criar conteúdo. É claro que, né, eu sei que você, às vezes, tem um perfil que busca um pouco mais de segurança. Você, às vezes, tem um perfil que precisa um direcionamento maior. Eu sei disso, eu sei, mas vamos pensar, aqueles que já são posicionados no mercado, aqueles que já têm um nicho específico, aqueles que já estão caminhando,
você já pega isso, e joga lá e já começa a criar conteúdo, porque na hora que você for criar a sua mentoria, na hora que você for criar os seus produtos, aí sim é a hora que você talvez vai decidir vir para o Q21 Elite. Aí sim talvez vai ser a hora que você já vai estar... Porque, gente, de verdade, vocês estão caminhando com a gente já há um tempo. Quem está no IA com Propósito já está na comunidade, já me escuta falando todo dia. Vocês vão me ver ali muito mais do que vocês me vêem no meu Instagram. Vocês estão no IA com Propósito agora pegando a aula aqui, então eu não tenho problema nenhum em entregar para vocês tudo e mostrar para vocês, porque eu sei que na hora certa vocês vão precisar de outras habilidades que não está no IA com Propósito. Não é justo isso? Quem concorda? Não é justo? Na hora que decidir, igual a Neliane decidiu semana passada, semana passada foi uma semana atípica, né? Um monte de gente decidiu de uma vez só, né? Palmas para vocês aí, né? Vim pro Elite. Mas eu entendo e eu entendo e ainda falo com vocês, aquela reunião de mentorados por um dia, ela é para isso mesmo, é para a gente decidir se está no seu momento. E não é que isso acontece sempre, mas eu vou falar com vocês, de 10 pessoas, umas 3 pessoas, eu falo com a pessoa que não está no momento dela. Eu falo que não está. Porque a pessoa não tem norte nenhum, não sabe nem o que é da vida, tá? Neliane, pode perguntar. Glendo, em relação a esse Jorge, ele faz leituras de livros ou artigos também, leis específicas, às vezes a gente pode utilizar uma lei, como seria daí? Ok, vamos falar assim, que você pode perguntar para ele sim, tá? Não use isso como base jurídica, tá bom? Nada para nada jurídico, mas você pode mencionar a lei e você vai falar com ele antes de começar, você vai dar um comando para ele o seguinte, Neliane, eu estou criando uma aula a respeito do assunto tal, baseado na lei tal. Pesquise tudo sobre essa lei e eu não permito que você conte mentira, faça suposições, invente história, porque essa aula eu preciso de ser 100% baseada em estudos reais ou em leis que já existem, tá? Depois, na hora que você rever essa aula lá na plataforma, você copia tudo isso que eu falei, tá? Porque agora não me peça para repetir, porque eu não vou lembrar, tá bom? Então vocês copiam esse comando aí e coloca lá. Tá bom? Por que eu tô te falando isso, Neliane? Aí eu vou voltar a falar com vocês aqui o que eu falei semana passada, tá? Lembra que eu falei para vocês, até que o Sanderson pediu se podia compartilhar o agente dele lá, e eu falei com ele que não, porque eu sei que nos agentes Q21, não é que eu desconfiei dele, eu falei que ele eu conheço, mas imagina se a gente liberasse isso para todo mundo. Mas uma das minhas preocupações com o avanço tecnológico, desde quando eu comecei a fazer minha palestra número 1, eu sempre cito que a tecnologia avançou, mas o ser humano ele continua o mesmo. E aquilo que é do ser humano, eu não vou criar nada para poder substituir o que é de sentimento, de emoção. Então, dentro do prompt de cada um desses agentes, está escrito uma regra que ele não é permitido mentir, que ele não é permitido criar histórias, inventar histórias que não seja baseado em livros ou coisas. Só que, como é uma inteligência que replica vários conteúdos e ela começa a ficar burra, a gente tem que estar lembrando sempre, né? Se até a gente tem que ficar lembrando, né? Imagina a máquina então que usa milhões de gigabytes de conteúdo aí na vida. Então vamos pegar agora, né? Vamos pegar agora o nosso markdown aqui do Jorge. E aí, deixa eu compartilhar aqui de novo. Pegar aqui o markdown do Jorge e vamos lá no Dinho. Aqui, ó. Vamos lá no Dinho. Vou dar um oi para ele aqui. Você já pegou, olha só. Você já pegou o markdown de resumo com o Jorge?
Ele já começou a conversa assim, tá? Se sim, colhe aqui que vamos começar a criar o conteúdo. Então, como eu já peguei, eu vou só colar, ó. Colar e enviar para ele. Se não, eu vou falar o assunto. Você tem aqui uma aula muito forte emocionalmente. O maior acerto, você não fala sobre dinheiro, você fala sobre identidade. Isso aumenta a retenção, identificação, profundidade, autoridade. A estrutura está muito boa porque conduz a pessoa para a autorresponsabilidade sem parecer ataque, tá? A estratégia, o ponto mais poderoso dessa aula é conflito invisível. A pessoa acha que tem problema financeiro, mas talvez tenha um padrão emocional. É isso que prende. Agora o foco precisa ser gerar identificação rápida, aprofundar a dor emocional, criar micro-rupturas mentais, terminar com reconstrução de identidade. A aula não pode parecer pensamento positivo. Então vamos lá, execução, tá? Estrutura ideal da apresentação, abertura forte, quebra de percepção, construção emocional aqui, ó, grande virada de aula, conflito interno invisível, exercício prático aqui, ele só pegou lá e tá repetindo aqui, tá, gente? Ele colocou tudo que tá aqui, tá bom? Aí agora, ó, ele me perguntou, próximo passo, tá? Gente, ele entrega tudo isso, ele repete porque nós temos pessoas de vários perfis. Então, quando nós criamos o Dinho e colocamos lá, eu pedi para ele colocar com detalhes. Se você é influente dominante como eu, se eu estivesse fazendo sozinho, eu tinha pulado toda a execução dele, vindo aqui e pegado o próximo passo dele para entrar. Agora você pode transformar isso em cronograma de conteúdo, palestra prêmios, sequência de rios, workshop, funil de mentoria, storytelling de autoridade. Você quer que eu monte agora o cronograma da semana, dessa aula? Olha que legal. A estrutura completa da palestra, os melhores... Thaís, você está por aí? Anota... Thaís, anota aí, por favor, para a gente colocar no prompt, atualizar no prompt do Dinho que ele não pode oferecer estrutura de palestra, porque esse não é o trabalho dele, tá? Só para lembrar, para atualizar depois. Tá? Olha só, os melhores rios virais, e também não vai mandar rios virais, tá bom? Ele pode mandar um funil da mentoria, ele pode mandar cronograma, ele pode montar workshop pra gente, tudo bem, tá? Mas nós vamos tirar tudo que tem a ver com criação de conteúdo dele, porque ele tá muito enxerido, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. O que eu vou pedir pro Dinho aqui agora, gente? Eu vou aproveitar essa aula aqui, né? Fazer uma antecipação, demonstração prática aqui do Dinho, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? O Dinho, não vou nem colocar aqui ainda, não, vou colocar aqui para poder estar salvo aqui. Vou pegar aqui uma página, Dinho na prática, aqui, e o que eu vou pedir ele, tá bom? Ó, eu vou explicar para ele de novo o meu contexto. Gente, tá certo que ele entende muita coisa, que ele faz muita coisa no automático, mas eu aprendi a usar essa IA, o ChatGPT, por exemplo, eu aprendi a usar, e uma das regras que eu uso é a qualidade da minha pergunta vai ser a qualidade da entrega que ele vai me dar. Uma pessoa pode usar o mesmo agente com o mesmo livro e ele vai entregar diferente, porque a pessoa entregou um contexto diferente. Então, eu gosto de explicar para ele o que eu estou fazendo nesse momento aqui. Então, eu vou falar assim com ele, ó. Dinho, ok, eu estou começando com essa aula lá na mentoria Q21 Elite, mas eu pretendo daqui algumas semanas anunciar, e já aproveitando para anunciar nessa aula, que nós teremos uma Masterclass com o Douglas Celes, provavelmente no início de junho. E eu não vou confirmar a data ainda, porque eu não confirmei com o Douglas vai me mandar essa Masterclass. O Douglas, ele é especialista em finanças, só que eu também vou estar junto com ele nessa Masterclass no início de junho, então eu gostaria de aumentar a consciência do meu público a respeito da vida financeira. Então, a partir de agora, eu vou começar a falar de finanças para convidar toda a minha rede para essa aula com o Douglas, que é realmente imperdível, porque nós temos várias provas sociais do que está acontecendo.
pegue agora essa aula e me crie um funil até chegar nessa Masterclass com conteúdos para mim executar em 2 semanas, falando sobre isso, aumentando a consciência, ativando a dor de quem me escuta ou o desejo de quem quer ter uma vida próspera. Cria para mim esse cronograma de 2 semanas. Olha o tamanho do contexto, por isso que eu uso o áudio, gente. Já pensou se eu tivesse de escrever tudo isso? Não, eu gosto de falar no áudio, é por isso que eu não abandono o ChatGPT. Tá? Olha, ele mandou agora, ficou estratégico, você não está mais criando apenas uma aula. Preparação emocional, ele entende de tudo, gente, que a gente está fazendo. Ok, estratégia, as próximas 2 semanas precisam fazer o público passar por 4 fases, consciência, identificação, desejo, convite. Ele já me mandou aqui, semana 1, quebra de consciência, já está aqui, tudo prontinho aqui para essas 2 semanas de conteúdo, dia após dia ele me entregou. Vocês viram que ele não criou o conteúdo, ele me entregou o que eu vou fazer. Aí aqui no final, o que ele falou? Você quer que eu gere o Markdown completo para você enviar para a Gabi, criar os conteúdos? Eu vou falar que sim. E aí ele vai pegar, o Dinho vai me entregar o Markdown completo para eu mandar para a Gabi. Tá aqui já, prontinho. Onde é que eu vou colocar isso aqui, Eu vou pegar esse Markdown que ele criou, vou copiar aqui e vou jogar aqui, Dinho na prática aqui. Vou pegar aqui e agora eu vou pegar aqui, Ctrl C, vou jogar aqui, Apagar aqui, só vou colocar aqui, Masterclass Douglas. Masterclass financeira Douglas. Tá bom? Q21 Elite e agregados. Tá aqui, Gente, tá aqui prontinho a entrega dele, tá aqui prontinho a entrega dele. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, semana 2, semana 1 e semana 2. Tá aqui, toda a semana aqui, semana 1 e semana 2 aqui, tá? Vamos lá, Gi, pergunta. O Glendo, ela formou aí, tem carrossel, tem Reels, né? E aí Tem quando eu jogo vários lá na modelos. Gabi, Uhum. aí eu, por exemplo, se for Gabi carrossel, aí eu pego todos os que foram formato carrossel e eu vou jogando para Gabi de forma separada, ou eu jogo tudo junto? Porque senão vai virar uma bagunça, não vira bagunça Não, nesse caso. ele entregou um Markdown prontinho para você levar para a Gabi. E aí, a Gabi, você vai depois pegar o Markdown do Dinho e vai começar uma conversa na Gabi. Só que essa conversa nós vamos começar na próxima aula, que é sobre os assistentes Gabi e Max. Que é a Gabi, Max e o... Gente, são tantos assistentes que... Mike. Gabi, Max e Mike. Na próxima aula nós vamos pegar e criar esse conteúdo, esse mesmo script que nós acabamos de... Esse mesmo Markdown que nós acabamos de receber do Dinho, nós vamos criar todo esse conteúdo usando, quando eu vou apresentar para todo mundo do IA com Propósito, o conteúdo, como usar a Gabi, o Max e o Mike.